Olá meus amigos, eu sou o Coelho do Japão, que é o canal de Nintendo focado em trazer as informações mais completas e caprichadinhas pra vocês aqui, caso você queira saber tudo sobre o mundo Nintendo e o Nintendo Switch. Nesse vídeo nós vamos concluir o nosso guia definitivo dos jogos exclusivos do Nintendo Switch. No vídeo anterior dessa série, que você encontra o link aqui na descrição, nós falamos de jogos 100% exclusivos do Nintendo Switch, ou seja, ou você joga no Nintendo Switch ou não joga. E é hora de falar dos casos de jogos exclusivos pro Switchão que você não vai ver em outros consoles concorrentes, mas talvez você possa ver em algum console antigo, no seu celular ou no PC. A nossa primeira categoria pertence aos jogos que são quase que do vídeo anterior, de jogos 100% exclusivos, porque aqui teremos excelentes jogos da Nintendo que foram refeitos e só possuem essa nova versão no Nintendo Switch. Então meus amigos, já vai deixando seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal para vocês não perderem ótimos conteúdos de Nintendo, ativem o sininho de notificações para não dependerem do YouTube, ter a boa vontade de avisar quando sair um vídeo novo. Primeira categoria, os remakes ou jogos melhorados no Switchão. Número 51, The Legend of Zelda Link's Awakening. Mais do que refeito, esse jogo transcreveu a sua versão original para a nossa época. É como se Link's Awakening fosse originalmente assim. O game marca a presença da série Zelda em seu molde mais clássico, mais focado em dungeons e puzzles. É um excelente jogo, embora curto, mas a satisfação pela experiência é praticamente certa. Número 52, Pokémon Let's Go Eevee e Pokémon Let's Go Pikachu. Esse jogo é na verdade uma espécie de crossover entre os remakes tradicionais com o spin-off Pokémon GO. Várias das mecânicas tradicionais da série foram adaptadas para o público do Pokémon GO, mas em termos de progressão, você ainda vai enfrentar os mesmos líderes de ginásio, encontrar os mesmos Pokémon e etc. lá do seu Game Boy em Pokémon Red e Pokémon Blue, e Pokémon Yellow também. O jogo também marca a inclusão do modo cooperativo na série principal, ou seja, você pode acompanhar a aventura toda junto com alguém que você ama. Número 53, Xenoblade Chronicles Definitive Edition. On the other side of those clouds, it's our enemy, Mechonis. our enemy. Apesar de não ser um completo remake, vários modelos de personagens foram atualizados, músicas regravadas e todo um novo episódio pós-história principal que pode ser jogado, inclusive desde o começo, para quem já zerou o jogo original de Wii. Se você viu o nosso top 200 melhores jogos do Nintendo Switch, sabe que esse JRPG ficou entre os 10 melhores jogos de toda a biblioteca do console. Então, não perca esse aqui, viu? Ah, e se você não viu o vídeo, então veja, viu? It changes nothing. The future belongs to us. Número 54, Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team Deluxe. Partindo aí para um jogo mais destinado aos fãs dos Pokémon, esse remake cobre a aventura original do Pokémon Mystery Dungeon, lançada para Game Boy Advance e Nintendo DS. Ele é basicamente um dungeon crawler com mecânicas simplificadas, onde você é o Pokémon. As avaliações são mistas, alguns amam, outros odeiam, enfim, tem a demo do jogo na eShop, então joguem para saber se é o seu estilo de jogo.
Agora, galera, vamos entrar aqui no nosso próximo tópico, que é sobre os famosos remasters. Eu não sei porque eu coloquei aspas, não tem aspas. Essa aqui é a categoria mais polêmica, eu acho, de acordo com algumas pessoas. No entanto, alguns jogos não são necessariamente ports, né, de plataformas alternativas, mas sim lançamentos cross-gen. Ou seja, eles foram lançados simultaneamente no Nintendo Switch e no Wii U, por exemplo. Ou até mesmo no Nintendo Switch e no 3DS, ou New 3DS. Então vamos entrar na nossa categoria de exclusivos de sistemas Nintendo. O primeiro deles sendo jogos exclusivos para Switch, mas que tem também no Wii U. E eu estou falando de número 55, The Legend of Zelda Breath of the Wild. E é aqui, meus amigos, que encontramos o grande jogo que motivou boa parte dos compradores de Nintendo Switch. E se você comprou para jogar Breath of the Wild, não se arrependeu, com certeza. É um dos melhores jogos já feitos, jogo do ano, 97 de nota no Metacritic. Cara, é difícil enumerar o prestígio que esse jogo tem. E ele merece, viu? É um adventure que te deixa livre para se aventurar como bem quiser, cheio de surpresas, emoções, recursos de gameplay que são descobertos até hoje, 4 anos depois do seu lançamento, e claro, cada um tem o seu gosto. Mas é bem difícil ter algum sentido em você possuir o Nintendo Switch e não possuir The Legend of Zelda Breath of the Wild também. É o meu jogo favorito de todos os tempos. You must save her, my daughter. Agora, galera, bora pros famosos jogos Deluxe do Wii U que vieram pro Nintendo Switch. Número 56, Mario Kart 8 Deluxe. Provavelmente esse aqui é o melhor Mario Kart já feito. E é sério, é o jogo perfeito para você jogar com quem você quiser, seja adulto, crianças, amigos, inimigos também, vai. São muitas pistas, todas excelentes, muitas opções de karts, personagens, enfim. Toda a comunidade nintendista se pergunta como que Mario Kart 9 pode se arriscar a superar Mario Kart 8, e a nossa recomendação é mais do que máxima para esse game. Número 57, Super Mario 3D World plus Bowser's Fury. 3D World é ironicamente o jogo mais 2D dos jogos 3D do Super Mario. Aqui você tem o velho espírito de jogos do Mario de simplesmente atravessar a fase coletando as estrelas e moedas que puder, mas ainda melhor do que isso, podendo jogar com mais 3 pessoas, os 4 cruzando as fases juntos e se divertindo pra caramba, porque esse jogo é muito bom de multiplayer. Existe também um novo episódio que dura aí umas 5 horinhas, que é o Bowser's Fury, e ele totalmente vale a pena, galera. É um conceito bem diferente, focado em no máximo 2 pessoas, mas é um super modo extra que deixa esse jogo ainda mais irresistível no Switch. Número 58, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Esse jogaço também não poderia ficar preso na biblioteca do Wii U. Tropical Freeze é um dos melhores jogos do Donkey Kong, um jogo de plataforma que transborda polimento, uma trilha sonora do compositor da trilogia original, David Wise, e muitas fases extras, incluindo algumas que lhe darão uma raiva. Fãs do clássico não podem deixar esse passar. É o meu jogo 2D favorito de plataforma. Número 59, Bayonetta 2. No one said you could touch.
Se você acompanha o circuito nintendista, sabe que o Bayonetta 3 é um dos jogos mais aguardados do console. E se você jogou o Bayonetta 2, você sabe o porquê. O game é um dos melhores hack and slashes já feitos. Cara, são dezenas de batalhas épicas e sequências de golpes usando uma variedade incrível de armas. Tudo isso protagonizado por uma das melhores personagens da era moderna dos jogos. Número 60, Pikmin 3 Deluxe. Essa é uma das séries da Nintendo que não vendem tão bem assim, e a Nintendo insiste em trazer jogos com muito carinho e qualidade. E amigos, quando ela faz isso é porque vale a pena. É difícil descrever Pikmin. É um jogo de estratégia, com puzzle, com ação, com exploração. Bom, quem acompanha os vídeos aqui no canal sabe o que eu vou falar. O jogo tem demo. Joguem a demo de Pikmin 3. Confiram por vocês mesmos. Ele é como se fosse uma mistura de Command & Conquer Red Alert com um jogo de exploração e puzzle. É muito bom. Galera, tem mais Deluxes no Nintendo Switch que a gente adora e recomenda pra vocês. Mas por conta do tempo, confiram aí quais são eles no nosso Highlight Reel. E aí qualquer dúvida é só chamar a gente aqui nos comentários, beleza? E antes da gente encerrar essa parte aqui dos Deluxe, a gente gostaria de lembrar de um Deluxe indie esquecido por alguns. E é muito importante para os fãs de F-Zero como eu. Eu estou falando de número 66, Fast RMX. Amigos, esse aqui é um excelente jogo de corrida. Ele entregou esses lindos gráficos no lançamento do Nintendo Switch, trazendo muito conteúdo novo do jogo original, o Fast Racing Neo, que é exclusivo do Wii U. E agora, com essa versão Deluxe exclusiva para o Nintendo Switch, quem curte F-Zero deveria dar uma moral para ao menos conhecer essa série. Fãs de corrida futurista não vão se arrepender. Agora, galera, vamos dar uma passada aqui pelos jogos exclusivos que o Nintendo Switch tem em comum com o 3DS. Número 67, Fire Emblem Warriors. Só tá nessa categoria aqui pra dizer que fomos honestos, porque ele saiu pro Nintendo Switch e pro New 3DS, que já não é muita gente que tem esse console. E em outubro, mais ou menos de 2017, quando o Nintendo Switch já tinha invadido as prateleiras nintendistas. Mas sim, é cross-gen. Esse Musou de Fire Emblem conquistou fãs de ambas as séries, dando aos jogos Musou, né, da série Warriors, o seu jogo mais focado em estratégia, pelo menos entre os crossovers da Nintendo. Número 68, Monster Hunter Generations Ultimate.
esse aqui dá até pra jogar online com o pessoal do 3DS, sério. Generations Ultimate é quase que uma despedida do formato numerado da série Monster Hunter, sendo uma super versão do 4. Hoje, pro grande público, quem chama atenção é o Monster Hunter Rise, mas se você quer conhecer ainda mais a série, mesmo com o Rise no mercado, ainda vale a pena jogar o Monster Hunter Generations Ultimate. É um jogaço com muitos monstros e você não vai se arrepender. Número 69, Super Kirby Clash. Opa, jogo de graça, né? É sempre bom. Nesse game aqui, Kirby se junta a mais 3 comparsas, escolhendo ali entre 4 classes e derrotando chefes. O jogo pode ser jogado localmente, online, com bot ou com pessoas, enfim, do jeito que você quiser. São muitas batalhas boas, é um jogo realmente legal para se ter, considerando ainda que é grátis, né, pessoal? Número 70, Sushi Strikers The Way of Sushido. Ao 3DS, utilizando a Stylus. Afinal, o jogo foi pensado para ele. Mas com uma versão para Nintendo Switch anunciada e lançada, ela também tem demo. Então é um exclusivo, vejam se vocês vão curtir. Número 71, Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure Pack. Sim, era um jogo de 3DS, mas se você não tinha um 3DS japonês, provavelmente nunca jogou esse jogo, já que ele era exclusivo de lá. Os jogos misturam um jogo rítmico com RPG ao estilo Pokémon, galera. E sim, não tem nada a ver. Ele é tão maluco que fica engraçado. E a real é que são jogos excelentes de verdade. Tem análise deles aqui no canal. Número 72, Rune Factory 4. 73, Mercenary Saga Chronicles. É nada mais do que um pack com os 3 jogos exclusivos de 3DS. É uma série de jogos táticos que conseguiram prestígio, vamos dizer, na marra, sabe? Sendo divulgado pelo boca a boca, indo de um jogo desconhecido até uma série que os fãs do gênero hoje, pelo menos, têm ali o seu respeito. Por último, galera, pois é, ainda tem mais jogos em comum com o Wii, exatamente, jogos agora exclusivos do Nintendo Switch, que também tem no Wii. Número 74, Super Mario 3D All Stars. Na verdade, em comum com 4 consoles, né? Mas deixaremos assim. Infelizmente, um item exclusivo do mercado de usados atualmente, né? Foi uma decisão polêmica a Nintendo remover ele das lojas e tem até um monte de vídeo sobre isso aqui no canal. Mas enfim, são 3 jogos épicos e icônicos do Super Mario, que incluem Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. O Galaxy em específico está incrível, amigos. Se você tiver a oportunidade de jogar, apesar de toda a discussão sobre o seu preço, é uma coleção com jogos que ainda podem ser apreciados hoje. Número 75, Go Vacation. Meus amigos, esse aqui talvez não seja um título muito atrativo, mas se você jogava no Wii com seus irmãos ou primos, fica aí a informação que você pode reviver as memórias no Switch também. É um jogo bastante querido pelos fãs de Wii Sports, Wii Sports Resort e aquela era, então no mínimo vale a pena conferir.
agora, pra gente encerrar as categorias que incluem jogos que já foram lançados anteriormente, temos aqui os exclusivos pro Nintendo Switch entre consoles, mas que também tem no PC. Número 76, Monster Hunter Rise, que vai se tornar multi com o PC em 2022. Novos recursos de gameplay, um gráfico absurdo no Nintendo Switch, anos de desenvolvimento e talvez o melhor jogo não feito pela Nintendo no Nintendo Switch. Sim, Monster Hunter Rise é tudo isso, a menos que você deteste esse tipo de jogo, o que pode acontecer. Monster Hunter Rise no Nintendo Switch é tão obrigatório quanto um Super Mario ou um Zelda. What's that? Número 77, Hades. Let's get you from that miserable place. I'm leaving. Try and stop me. Apesar de ser muito provável que saia para os outros consoles eventualmente, Hades ainda é um console exclusive, é um exclusivo do Nintendo Switch para consoles. O indicado a jogo do ano junto com Animal Crossing chegou quase que no último mês da geração passada e ainda garantiu a sua vaga na lista de melhores jogos indies da geração. E é também um dos melhores jogos indies do Nintendo Switch em geral, tá? E eu vou te falar mais, um dos melhores jogos de ação do console. Embora por ser um roguelike, ele não seja para todo mundo, então vejam algumas análises ou perguntem sobre o jogo nos comentários. Let's deal some death. Número 78, Daemon X Machina. Esse aqui falhou em conseguir a aclamação da crítica, mas muitos fãs de mechas gostaram bastante dele. O jogo tem uma demo para você conferir se você quiser. São várias missões, opções de customização e tem até crossover com The Witcher 3, por incrível que pareça. Embora claramente ele não seja uma masterpiece, é um jogo que não está aqui por lembrete, sabe? Ele vale a pena se você se encaixa no público-alvo. Em número 79 temos Story of Seasons Pioneers of Olive Town. Amigos, assim como Monster Hunter, esse aqui só sai ano que vem pro PC, mas já tá aqui na nossa lista de qualquer forma. A série, que antigamente se chamava Harvest Moon, chegou com um novo episódio e tá bem carismático como sempre. É um game de baixo orçamento, se vocês estão vendo os visuais, vocês perceberam, mas não deixe isso ser um empecilho para desfrutar dessa maravilhosa série. Agora aqui na nossa seção de exclusivo para o Nintendo Switch, mas que também tem para mobile. Número 80, Voez. Esse aqui é um dos melhores, se não o melhor jogo musical do Nintendo Switch. Voez passou de 200 músicas, já que ocasionalmente recebe updates gratuitos adicionando nos jogos novos. E olha que ele ainda saiu em 2017 ou 2018. Tipo, faz bastante tempo, tá? Isso porque a versão de celular sempre recebe atualização para os jogadores mobile comprarem mais músicas. Então, no Nintendo Switch você não tem isso. Você compra ele uma vez e joga tudo de uma vez sem você ter microtransações. Sinceramente, bem melhor na minha opinião. E mais uma vez, sinceramente, esse aqui é um dos melhores jogos indies do console. É um dos melhores jogos de ritmo do console e é um jogo que a gente recomenda demais aqui no canal. Então confiram Voez. Ele tem uma demo também, tá?
Por ter um modo touch, jogos como Voez, eles acabam sendo lançados apenas para o Nintendo Switch. E além deles, tem mais 2 jogos musicais que estão no nosso videogame híbrido favorito. Número 81, La Nota, e número 82, Lírica. La Nota tenha talvez o melhor gameplay de jogo musical. É incrível como ele funciona meio que rodando a tela, sabe? É muito louco. Enfim, vejam algumas gameplays. Pena que a história dele não terminou, né? Então, jogadores de modo campanha talvez vão se frustrar. Já o Lírica é um jogo mais parecido com Hatsune Miku, Os e etc. Só que com músicas chinesas. Mas assim, não é só música que parece chinesa não. Tem uns pop, jazz, etc. A série Pokémon também tem 2 jogos que são exclusivos do Nintendo Switch, mas também tem para mobile. Número 83, Pokémon Café Mix, e número 84, Pokémon Quest. So enjoy preparing cute and yummy drinks and dishes. Your customers are all Pokémon that love visiting your cafe. Café Mix é um puzzle com uma jogabilidade um pouco maluca, onde você meio que chacoalha um ícone de Pokémon, tipo como se misturasse blocos de açúcares no café. É meio esquisitinho, mas a graça é customizar a sua lojinha de café. Já o Quest é um jogo que você precisa passar as fases chamando Pokémon cada vez mais fortes. E isso você faz misturando ingredientes ao cozinhar. Aí o cheiro atrai. Parece ruim pela premissa, mas quem jogava o Pokémon Rumble é meio parecido, mas com uma jogabilidade mais próxima a Xenoblade, por mais bizarro que isso soe. Outros bons destaques são: número 85, The World Ends With You, que tá no celular e também no DS. Amigos, esse aqui é um jogo clássico do Nintendo DS que foi repassado para os mobiles e trazido ao Nintendo Switch com uma interessante adição de um capítulo totalmente extra. No mínimo, ouçam a trilha sonora desse jogo. Número 86, Shinsekai Into the Depths, que é cross entre iOS e Apple Arcade. Galera, esse aqui é um Metroidvania da Capcom e ele traz uma temática pouco explorada, que é justamente a exploração marítima, e é bem legal. Número 87, Asphalt 9, para PC e mobile. Seen the most extraordinary spots on the planet. I've raced the fastest, the most powerful machines you can imagine. Definitivamente esse é um dos melhores jogos gratuitos do Nintendo Switch. Ele pode ser jogado sozinho ou em multiplayer para até 4 pessoas, além de ter uma boa campanha single player e um modo online onde você pode criar ou se juntar a um clã para disputar pontos online. Agora, galera, pra gente encerrar esse mega compilado que a gente fez com muito carinho pra vocês aqui, deixa aquele like. A gente vai falar dos jogos que já estão confirmados pra sair no Nintendo Switch, pelo menos até a criação desse vídeo. E também são exclusivos de algum modo, e a gente vai especificar isso também. Mas como os jogos ainda não saíram pro Nintendo Switch pra gente poder opinar com mais propriedade, vai ser mais uma pincelada com um highlight reel no final. Então bora, que vocês já estão quase zerando as informações, ó, pra manterem aqui na cabeça dos exclusivos do Switch. Entrando na nossa categoria aqui de futuros jogos. Número 88, The Legend of Zelda Breath of the Wild Sequel. Número 89, Metroid Prime 4. E número 90, Bayonetta 3. Esses 3 aqui são 100% exclusivos, e essa tríade aqui eu acho que já até virou meme na internet, né? São jogos ultra mega aguardados pelos suiteiros e nadinha, zero informações desde o anúncio deles. Mas que eles prometem, meus amigos, esses aqui prometem.
Agora no número 91 temos Splatoon 3, que é 100% exclusivo do Switch. Número 92, Project Triangle Strategy, que se por acaso seguir o que aconteceu com o Octopath Traveler, por enquanto é exclusivo do Switch, mas pode ser que ele ganhe multiplataforma com PC também. Never. Asphost will answer for its crimes today. Are these the wages of loyalty? Raised earth and burnt corpses. Esses aqui são fortes jogos anunciados já para 2022. Os dois títulos mostram que não precisam se desesperar não. O console ainda vai receber muito jogo bom pela frente. E esses aqui são meio que sequências de Splatoon 2 e Octopath Traveler. Então tem tudo para corrigir os problemas e se tornarem jogos ainda melhores. Pokémon também vem fortíssimo com número 93, Pokémon Brilliant Diamond e Pokémon Shining Pearl, que são remakes dos originais Diamond and Pearl. Número 94, Pokémon Unite, que faz cross com o mobile e vai ser um MOBA de Pokémon. É como se fosse um League of Legends de Pokémon. E número 95, Pokémon Legends Arceus. Sim, meus amigos, temos pelo menos mais 3 jogos de Pokémon muito esperados e já assegurados para sair no Nintendo Switch. Desde o aguardado remake de Sinnoh na série principal, até uma super promessa de jogo competitivo de times, que é o Pokémon Unite. E com certeza haverão muito mais. Fãs de Pokémon, não adianta, vocês precisam de um Nintendo Switch. Mas é claro, o destaque fica para ultra surpresa Pokémon Legends Arceus, ou Arceus, como você preferir chamar, que inaugura uma nova série paralela na franquia e traz o sonhado Pokémon Open World, o GTA de Pokémon, o Breath of the Wild de Pokémon. E pra esse aí, a ansiedade tá pegando. E agora sim, galera, um super highlight reel com 10 jogos exclusivos que estão ainda para chegar esse ano no Nintendo Switch. Então se segura aí na cadeira e bora pro nosso highlight reel. Com isso, meus amigos, nós encerramos o nosso guia completaço aqui pra vocês. Lembrando que ele é com certeza temporário, óbvio, né? E a gente ainda vai ver muito mais jogos incríveis nessa nossa plataforma. E se você ainda não tem o Nintendo Switch, você pode comprar no Cogumelo Shop, eles garantem o menor preço, principalmente no Switch Lite. Pois é, se você ainda não tem o Switch, pelo menos eu espero que esse vídeo tenha te mostrado muitos jogos do seu interesse. Caso você queira conhecer não apenas os exclusivos, a gente tem um super videozaço ranqueando os melhores 200 jogos pro Nintendo Switch, em geral mesmo no console, e que felizmente é super completo. E no final desse ano a gente vai ainda fazer uma versão 2021 atualizada com os jogos que vieram depois, porque teve muito jogo bom que lançou depois. Então já se inscreve aqui no canal, galera, para vocês não perderem as melhores informações sobre Nintendo. Ative o sininho de notificações para não depender do YouTube e deixa aquele like maneiraço aí para dar aquela força. É muito importante que você se inscreva agora, principalmente depois de ter assistido o vídeo, porque você manda uma mensagem pro YouTube: olha, eu assisti o vídeo inteiro e eu me inscrevi. O YouTube entende
entende que, caraca, esse vídeo é bom, a gente vai divulgar por aí. Beleza, galera? Eu queria agradecer muito também a loja Cogumelo Shop por apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube. Eles estão com a gente há muitos anos, cara, e é graças a eles que a gente consegue trazer boa parte desse conteúdo super bem produzidinho que a gente traz pra vocês. Então dá uma olhadinha lá na Cogumelo Shop, cara. É só vocês entrarem no link que estão aqui na descrição ou em coelhinojapão.com/Cogumelo Shop, que é o nosso link afiliado também. E quando vocês forem comprar o Nintendo Switch, comprar o Nintendo Switch Lite, dá uma olhada lá no Cogumelo Shop, galera. Eles são uma loja super confiável, eles entregam no Brasil inteiro e eles têm os melhores jogos, as pré-vendas, os lançamentos e uma seção de jogos usados também, tanto do Switch quanto de outras plataformas, que vale a pena vocês conferirem também, tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez por terem assistido. As minhas redes sociais são @RodrigoCoelhoC, tanto lá no Twitter quanto no Instagram e no TikTok. E muito obrigado a todos os membros aqui do canal no YouTube, vocês me dão uma força gigantesca. E a todo mundo também que tem Amazon Prime e chegou lá na twitch.tv/coelhinojapão para se tornar um sub gratuitamente e ter acesso aos mesmos benefícios dos membros aqui do YouTube, como descontos, inclusive na Cogumelo Shop, e participação dos sorteios e muito mais. Vocês também dão uma força gigantesca pra gente. Gente, tamo junto. Lembrando que a parte 1 desse vídeo tá aqui na descrição, vocês podem dar uma olhadinha lá também para os jogos que são 100% exclusivos do Nintendo Switch. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez por terem assistido até o final. Lembre-se, sejam legais com as pessoas, que isso é muito importante para nossa comunidade continuar boa.